Boa noite. Tudo bem com todo mundo? Pois é, estamos aqui mais uma vez e vamos louvar a Deus e vamos adorar ao Senhor, tá bom? Vamos lá? Vamos convidar pessoas para estar conosco aqui agora, louvando a Deus? Então, louve a Deus e junto conosco vamos orar e bendizer o nome do Senhor, tá bom? Verifica aqui, Fê, se está funcionando. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome. Jesus é o Rei dos Reis. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome. Jesus é o Rei dos Reis. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome. Jesus é o Rei dos Reis. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome. Jesus é o Rei dos Reis. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Deus é bom e devemos dar honra e glória, glorificar a Deus e bendizer o nome do Senhor sempre. E nós nos reunimos todos os domingos e todas as quartas-feiras na Igreja Presbiteriana Carisma, ali no Imbuí, para fazer isso, porque esse é um exercício espiritual importante para as nossas vidas. Deus nos ensinou, nós aprendemos e praticamos para crescermos, para nos fortalecermos, para vivermos na presença de Deus, para enfrentar e viver a vida até o dia em que Cristo voltar, tá? Então é uma opção, porque Deus tocou em nossos corações e nós escolhemos assim. Fomos libertos, porque fomos libertos, podemos escolher então, tá? Então, maravilhosa vida que flui do meu Senhor, maravilhosa graça, a graça que me basta. Vou celebrar a vida que flui do meu Senhor, vou celebrar a graça que me basta. Quero viver pelo que vale a pena viver, não vou lutar por coisas banais, meu Deus é quem me satisfaz. Quero trilhar caminhos que me levem além da mera existência e do ter. Já sei pelo que quero viver e eu não vou parar de cantar que o caminho a seguir é o amor. Para sempre irei celebrar maravilhosa vida que flui do meu Senhor, maravilhosa graça, a graça que me basta. Vou celebrar a vida que flui do meu Senhor, vou celebrar a graça que me basta. Quero viver
Quero viver pelo que vale a pena viver. Não vou lutar por coisas banais. Meu Deus é quem me satisfaz. Quero trilhar caminhos que me levem além da mera existência e do ter. Já sei pelo que quero viver e eu não vou parar de cantar. Que o caminho a seguir é o amor. Para sempre irei celebrar maravilhosa vida que flui do meu Senhor. Maravilhosa graça, a graça que me basta. Vou celebrar a vida que flui do meu Senhor. Vou celebrar a graça que me basta. Vou celebrar a vida, vou celebrar a graça e a vida que fluem do nosso Senhor, do Deus que morreu e ressuscitou e que breve voltará, né? Então nós estamos celebrando a Deus, celebrando a vida, celebrando o Senhor, Senhor de todos, Senhor que nos tem sustentado em meio a todas as lutas do presente e do passado, tá? Deus é bom. Deus é bom demais. As angústias e tristezas ficam para trás. Meu coração se alegrou e se encheu de alegria, amor e paz, porque Deus é bom. Deus é bom demais. Entrai no seu santuário, seu nome exaltai. Entrai em sua presença, com alegria dai-lhe louvor. Exaltai ao som da trombeta, com tambor e harpa louvai. Que a criação, obra das suas mãos, erga o louvor com o coração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom e eterna a sua misericórdia, porque Deus é bom. Deus é bom, porque Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Cristo Jesus exaltado, o grande Criador, curvai-vos perante Ele. Erguei vossas mãos, levantai a voz, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom e eterna a sua misericórdia, porque Deus é bom, porque Deus é bom. Que Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Porque Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Amém? Deus é bom e eterna é a sua misericórdia. E por isso o louvamos e o bendizemos. Nós caminhamos com Deus e Deus é para nós uma âncora, né? Uma âncora. Deus é para nós uma pessoa a quem nós sabemos
e aprendemos que devemos prestar contas de nossas vidas a Ele. É. As pessoas hoje vivem como se não tivessem que prestar contas de suas vidas a ninguém. E até um certo tempo atrás, as pessoas prestavam conta de suas vidas a seus pais, né? Mas de já há algum tempo, os pais já não têm tido mais a mesma autoridade, respeito, e por isso os filhos já não são mais tementes, nem respeitosos, nem obedientes a seus pais. Então eles vivem sem eira nem beira, sem ter a quem prestar conta, e acham que não precisam prestar contas para ninguém, não. Mas quando a gente se aproxima de Deus, a gente se aproxima de alguém que de fato cuida de nós, que sabe como é melhor vivermos e que, portanto, nós aprendemos, compreendemos e colocamos em prática que devemos prestar contas a Deus, sim. E que, na verdade, todos um dia hão de prestar contas de suas vidas a Deus. Certo? Então hoje quem está vivendo de qualquer jeito, achando que não tem que dar satisfação a ninguém, nem a Deus, nem a nada, um dia vai prestar contas a Deus, sim, sim. E aí, que pena, né? Aqueles que estiverem com Deus serão chamados para o lado, e aqueles que não estiveram com Deus durante a vida serão colocados de lado. De lado. Né? Então vamos seguir em frente, louvando a Deus e adorando ao Senhor. E hoje nós estamos cultuando a Deus, como temos feito aqui às quartas-feiras e aos domingos, por meio virtual. E nós entendemos que isso que estamos fazendo tem que ser feito. Tem que ser feito. Seja aqui, seja na igreja, com todo mundo junto, seja em casa sozinho, mas cultuar a Deus no dia do Senhor, nós entendemos, aprendemos que é algo que tem que ser feito mesmo contra a nossa vontade, que tem que ser feito mesmo quando nós não queremos. Por quê? Porque Deus mandou. E Deus é nosso Pai. E Pai a gente obedece. Tá? Pai e mãe, a gente obedece. E o Pai eterno, Deus Pai Todo-Poderoso, aí sim a gente tem que obedecer mesmo. Porque esse não falha, esse não erra, esse não quer nosso mal, esse só cuida de nós, tá? Então é isso que a gente entende e é por isso que assim a gente age desse jeito, tá bom? Vamos lá para a nossa reflexão de hoje? Nossa reflexão de hoje é sobre isso, viver para agradar a Deus, agradando a Deus, tá? Agradar a Deus é uma forma simples de dizer que nós devemos adorar a Deus, que nós devemos louvar a Deus, porque agradar a Deus é um reconhecimento, né? Reconhecer que Deus é bom. Então, quando a gente reconhece que Deus é bom, que Deus cuida de nós, vivemos para agradá-lo e nós vamos pensar sobre isso. Vamos dar uma voltinha para chegar a esse assunto, mas vamos pensar sobre isso. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia lá no livro de 1 Tessalonicenses, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso do 3 ao 10. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 3 ao 10, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja de Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Reconhecendo, irmãos, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos
e do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar alguma coisa. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Queridos, existe uma coisa chamada cultura de subsistência. Você sabe disso, se fala bastante. Cultura de subsistência é o tipo de cultivo agrícola promovido por grupos pequenos, ou cooperativas, ou família, que cultiva determinados produtos somente para consumo próprio. Essas famílias não produzem em larga escala, esses grupos cooperativas ou pequenos grupos não produzem em quantidade para comercializar, mas produzem para consumo próprio. Consumo próprio. É muito interessante porque uma família tendo a possibilidade de cultivar alguma coisa, vai ter essa experiência, essa terapia, esse prazer, essa segurança de cultivar algo e ter certeza que aquilo foi bem cuidado, bem plantado e está ali livre de qualquer contaminação, tá? Bom, o que é que isso tem a ver? Existem muitos cristãos que vivem uma vida cristã de tal forma que pensam ou poderia pensar, ou se estiver assim pensando, estão enganados, que pode produzir um cristianismo para consumo próprio. Porque da mesma forma como existe cultura de subsistência, não existe cristianismo de subsistência. Mas, como nós não podemos julgar, nós só podemos ver os frutos. Nós olhamos para determinadas pessoas e com a experiência que temos ao longo de mais de 20 anos no ministério pastoral, a gente percebe que muitos cristãos vivem como se estivessem cultivando o cristianismo como uma cultura de subsistência. Cultivando o cristianismo somente para consumo próprio. Ora, de acordo com o ensinamento bíblico, isso jamais deveria existir. Jamais você deveria ser crente somente para consumo próprio, ler a Bíblia somente para consumo próprio, orar somente para atender às suas necessidades, louvar somente para o seu prazer e atender às suas necessidades. Jamais, jamais. O cristianismo bíblico genuíno, verdadeiro, ele não pode ser um cristianismo para consumo próprio. Ele não é um cristianismo para consumo próprio. E aí a gente percebe que tem pessoas que não se comprometem. Por quê? Porque o cristianismo dela é para o consumo próprio. Pessoas que não se doam. Porque o cristianismo dela é para consumo próprio. Pessoas que não não assumem responsabilidades na igreja, no serviço, na casa do Senhor, na obra de Deus. Por quê? Porque o cristianismo dela é para consumo próprio. Pessoas que não repartem, não dividem o que têm. Por quê? Porque ela está agradecendo a Deus pelo que tem para consumo próprio. Isso é absurdo. Absurdo. Não existe cristianismo de consumo próprio. Mas existem pessoas que estão vivendo assim. Que não se preocupam com o outro porque ela orou. Se o outro não orou. Que não ligam para o outro, não procuram saber como está. Por quê? Porque ela está bem. O cristianismo, ele não pode ser, ele não é
uma coisa que se exerce sozinho, em algum canto, em algum lugar, num quarto, seja lá onde for. Não é algo que se exerce sozinho. Porque o cristianismo é um estilo de vida ensinado por Cristo para uma comunidade e que depende da comunidade e que ganha sentido na comunidade. A igreja é a comunidade na qual nós vivenciamos o cristianismo. Sem a igreja não existe cristianismo. Porque como é que haveria de haver cristianismo se a Bíblia diz que nós somos um só corpo, mas muitos membros. Deus colocou-nos onde nos aprouve. Então uma pessoa acha que pode ser um membro sozinho, isolado em algum canto? Não tem como, não pode. Esse movimento dos desigrejados é um movimento cujo fim dele é a separação eterna de Deus. Não existe essa possibilidade. Você está criando uma coisa ou participando de uma coisa, influenciado por pessoas frustradas com alguma outra coisa, com gente ou com pessoa, ou com igreja, ou com pastor, com quem quer que seja, e está seguindo uma nova filosofia que não vem de Deus. Cristianismo bíblico é corpo, é comunidade. Cristianismo bíblico é junção, são pessoas. E você não pode achar que está produzindo o cristianismo para seu sustento próprio, porque você não está. Não existe cristianismo bíblico como uma cultura de subsistência, que se produz o suficiente para si próprio. Não existe isso. O texto que nós lemos apresenta para a gente algumas características de um povo. E eu vou ler de novo o texto, porque a gente lê à primeira vista e passa despercebido, e sempre temos que fazer uma leitura mais atenta do texto que a gente se aproxima. Vamos lá. Paulo, Silvano e Timóteo. Timóteo, nessa época, estava andando com Paulo, e Paulo estava discipulando Timóteo para então depois enviá-lo a ser pastor da igreja de Éfeso. Aí ele diz que está escrevendo a igreja de Tessalonicenses. A igreja de Tessalonicenses era uma igreja que estava na cidade de Tessalônica. E Tessalônica era nora ou filha de Alexandre o Grande. Certo? Tessalônica é o nome de uma mulher, e essa cidade tinha um outro nome, parecido com Termal, e esse nome foi mudado porque quando foi restaurada essa cidade numa determinada época, foi colocado o nome em homenagem a essa mulher, que me parece era filha ou nora de Alexandre o Grande. Tessalônica, certo? Então a cidade de Tessalônica, Paulo passou por lá e plantou essa igreja. Tessalônica é aquela cidade na qual, lá em Atos 17, alguém diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, passando na Macedônia, foi para a capital da Macedônia, que é Tessalônica, e plantou essa igreja lá. Mas Paulo lá foi perseguido, certo? E aí saiu rápido de lá, mas deixou uma igreja plantada lá. Deixou uma igreja plantada de tal forma que quando Paulo reescreve essa carta para lá, ele diz o seguinte: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai do que? Paulo fala três coisas, três características que eram presentes na igreja de Tessalônica: a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e a perseverança, a firmeza na esperança. A firmeza na esperança. A operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e a firmeza na esperança. Três coisas que Paulo cita logo no início da carta, dizendo que ele soube, que ele tomou conhecimento que essa igreja estava assim. Ele tomou conhecimento. Certo? Aí o texto segue dizendo, no versículo 6, por exemplo:
Com efeito vos tornastes imitadores nossos e de Cristo, tendo recebido a palavra, posto que, em meio à tribulação, com alegria no Espírito Santo. Outras versões são mais claras nesse texto, que está dizendo o seguinte, que mesmo em meio à tribulação, vocês se tornaram imitadores nossos. Mesmo em meio à tribulação, vocês receberam a Cristo, andam com Cristo com alegria no Espírito Santo, mesmo em meio à tribulação. E aí o texto continua dizendo, de sorte que vos tornaste modelo. Eles se tornaram modelo para todos os crentes da onde? Da Macedônia, porque Tessalônica era a capital da Macedônia. E da Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé, a ponto de, diz Paulo, não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então, Paulo dá aqui um testemunho a respeito dessa comunidade cristã, e não era uma comunidade pequena, nem uma cidade pequena. Você sabia disso? Você sabia que Tessalônica, naquela época, tinha 200 mil habitantes? Era uma das grandes, muito grandes cidades da época, Tessalônica. Tinha 200 mil habitantes. Hoje, na Bahia, uma cidade que tem 200 mil habitantes, são poucas, são poucas. Alagoinhas deve ter 110 mil habitantes. Eu acho que Lauro de Freitas tem 110 mil, 150 mil. Não sei, Itabuna talvez tenha 200 mil habitantes, certo? Mas só para você ter uma noção de que Tessalônica era uma cidade de 200 mil habitantes, certo? 200 mil habitantes. Uma das importantes estradas passavam por Tessalônica. E as estradas foram uma grande contribuição do Império Romano para a expansão do Evangelho, certo? Então, Tessalônica era essa cidade grande, e Paulo foi lá, plantou essa igreja, certo? Plantou essa igreja, esse povo incorporou, adotou, se entregou a Deus, em meio à tribulação, vivenciou o Evangelho, a ponto de Paulo dizer que eles se tornaram modelo e que as notícias da fé deles, as notícias, chegaram em vários lugares, em Acaia e em muitos outros pontos, a ponto de Paulo dizer que não tinha nada o que acrescentar, porque eles estavam se guiando. Mas Paulo, embora diga isso, que não tem nada a acrescentar, ele vai, claro, orientar a igreja de Tessalônica, dizendo para eles o seguinte: vocês cresceram até aqui, mas vocês não podem parar, vocês têm que ir adiante. Continuando a ler o texto de 1 Tessalonicenses, e Paulo ainda escreve uma segunda carta, Paulo entra em assuntos mais profundos, ainda na primeira carta. Ele vai falar da volta de Cristo. Ele ora pelos Tessalonicenses. E ele diz que as pessoas lá, embora estivesse assim, ainda assim tinha que continuar investindo na vida cristã, tinha que continuar caminhando na vida cristã, eles tinham que progredir na vida cristã. Tinham que progredir. Paulo fala da generosidade deles, Paulo fala da misericórdia deles, Paulo fala da atuação deles. Eles ajudaram Paulo financeiramente. Essa igreja é uma igreja que Paulo diz que é uma igreja modelo de fé. Mas mesmo essa igreja modelo de fé ainda tinha que crescer muito espiritualmente. Ainda tinha que caminhar e seguir em frente, perseverando na fé. Isso tudo nos coloca, assim, onde é que está nossa comunidade? No nível de Tessalônica, abaixo, acima? Onde é que está a minha vida? No nível dos crentes de Tessalônica, abaixo, acima? Bom, se você já fez essa pergunta, ou se você se questionou, acompanhou esse questionamento, você já deu um passo muito bom. Deu um passo muito bom. Porque quem está interessado em crescer, certo? Pode dizer que está no mesmo nível de Tessalônica, você vai correr atrás, você vai caminhar, você vai crescer. Mas a gente precisa aprender sobre essas coisas, certo? Nós vamos voltar aos pontos importantes que foram colocados sobre Tessalônica, mas vamos pensar, abrir um grande parêntese aqui para pensar o seguinte: o propósito de todo cristão é glorificar a Deus, certo? Deve ser glorificar a Deus. Tudo que dissermos, tudo que fazemos,
certo? Nossos relacionamentos, o uso que fazemos dos dons, as oportunidades que Deus nos dá e a maneira como suportamos situações adversas, certo? Assim como as hostilidades humanas. Todas essas coisas a gente deve agir de tal forma que em tudo glorifiquemos a Deus. Se enfrentamos lutas, hostilidades das pessoas, se nossos relacionamentos precisam de cuidado, nós precisamos glorificar a Deus com os nossos relacionamentos. Precisamos glorificar a Deus com tudo que dizemos, com tudo que fazemos. Precisamos glorificar a Deus com as oportunidades que Ele nos dá. E precisamos glorificar a Deus na maneira como administramos os problemas de nossas vidas e as hostilidades humanas. Tudo deve ser feito por quê? Para agradar a Deus, pela sabedoria e bondade divinas. Por que que nós devemos viver assim? Por quê? Porque nós entendemos que devemos prestar contas de nossas vidas a Deus. Devemos prestar contas de nossas vidas a Deus. Devemos prestar contas a Deus de nossos atos. As pessoas vivem de qualquer jeito e fazem qualquer coisa e traem a gente e usam a gente. Nos usam, nos manipulam, se aproveitam de nós, se aproveitam dos outros, mentem, roubam. As pessoas fazem isso porque acham que não devem satisfação a ninguém. Mas um dia todos eles prestarão contas a Deus de todos os seus atos. E não vai haver justificativa. Um dia todas as pessoas vão ter que prestar contas a Deus. Porque todo ser humano foi criado para toda boa obra. Todo mundo foi criado para toda boa obra. Então, Deus é bom, Deus é sábio. E é a Ele que devemos prestar contas. Alguns versículos para a gente reforçar o que acabamos de falar. Portanto, quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo isso. Se você fizer qualquer coisa, faça tudo. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 16. Jesus, no Sermão do Monte, seu primeiro sermão, prega várias coisas extremamente importantes e diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E tudo o que fizerdes, Colossenses 3,17, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que a gente fizer por palavra, por ação, temos que fazer em nome de Jesus e para a glória de Deus. As nossas obras têm que resplandecer para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus. E tudo quanto fizermos, seja qualquer coisa, comer, beber, conversar, brincar, se divertir, passear, jogar bola, seja estudar, seja qualquer coisa, temos que fazer para a glória de Deus. Certo? Todo cristão tem um chamado pessoal. Primeira verdade é que todos nós temos que viver para agradar a Deus. O segundo, verdade que está acompanhando essa reflexão é que todo cristão tem um chamado pessoal para agradar a Deus. Você tem um chamado pessoal. Nós temos um chamado coletivo, a igreja toda precisa agradar a Deus. E nós temos um chamado pessoal. E esse chamado pessoal, eu diria, vem antes do coletivo, porque a igreja é formada por pessoas e pessoas, se pessoas todas agradarem a Deus, o coletivo estará sendo cumprido. O coletivo depende do individual, do pessoal. Então você, como pessoa, tem um chamado para agradar a Deus, certo? Jesus não viveu para agradar a si mesmo. Jesus não viveu para agradar a si mesmo. Jesus disse que a satisfação dele era fazer a vontade do Pai, certo? Como seus discípulos, devemos imitá-lo. Claro, você é discípulo de Jesus? Responda para mim essa pergunta. Você é discípulo de Jesus? Aí você diz, eu sou. Será? Age como um. Atua como um. Nega-se a si mesmo como um. Então,
Todo cristão tem um chamado pessoal para agradar a Deus. Jesus não viveu para agradar a si mesmo. Se nós somos discípulos de Cristo e imitamos a Cristo, logo temos que viver para agradar a Deus. Romanos 15, verso 1 e 3, a 2 e 3 diz assim: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que o ultrajavam caíram sobre mim. As injúrias dos que nos ultrajavam caíram sobre Jesus. Jesus não viveu para agradar a si mesmo, nós também não podemos viver para agradar a nós mesmos, mas aí está uma coisa difícil de a sociedade compreender, porque nossa sociedade é egocêntrica, é obstinada, todo mundo só cuida de si mesmo, primeiro eu, depois eu, terceiro eu, segundo eu, e assim por diante. E desde criança a gente já sabe disso, porque já vem de natureza, né? A criança diz é meu, é meu, é meu, é meu e é meu. Certo? Então, veja, nós estamos falando de uma coisa que é contrária ao que a sociedade prega. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Farinha pouca, o pirão do meu próximo primeiro. Quem vai negar a si mesmo para viver dessa forma? É isso que Jesus nos ensina e é assim que nós devemos viver. São meios agradáveis a Deus. Sabe quais são os meios agradáveis a Deus? A fé, o louvor. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é abençoador dos que o buscam. A fé é um meio de agradar a Deus. O louvor. Salmo 69. Louvareis para sempre ao Senhor, porque Ele vai se agradar disso. Isso será agradável a Ele. Salmo 69. A generosidade está em toda a Bíblia. A obediência também. Dedicação no serviço cristão. Efésios diz que nós recebemos dons e talentos para que todo o corpo ajustado, certo? Com a justa cooperação de cada parte, promove a edificação. Todo mundo trabalhando para Deus. Você está trabalhando para Deus ou você está dando a desculpa de que está em quarentena para não trabalhar para Deus? Você está dando a desculpa de que está em isolamento social para não trabalhar para Deus? Você pode trabalhar para Deus, você pode servir a Deus de várias formas. De várias formas. Não use o isolamento social, a quarentena, para dizer que não tem nada para fazer, eu vou ficar por aqui mesmo. Quando Paulo estava preso, ele poderia dizer não tem nada para fazer, mas ele disse não, eu vou evangelizar os guardas, eu vou escrever uma carta, eles não vão poder segurar uma carta. Então, quando Paulo estava preso em isolamento social lá em Filipenses, ele escreve a carta de Filipenses, certo? E ele diz que o pessoal se converteu e ele manda aquela carta tão edificante que chegou aqui até nós. Nós temos essa carta hoje de Filipenses que é edificante para as nossas vidas, que nos fala de alegria, porque Paulo, quando estava em isolamento social, não usou o isolamento como desculpa para não fazer nada. Então, se você não está fazendo nada usando o isolamento como desculpa, você está enganado e pensa que está enganando alguém ou que está justificando para alguém. Mas, cuidado. Você precisa desenvolver a sua fé. Você precisa desenvolver a sua fé. Então, Hebreus 33, aliás, Hebreus 13, verso 20 e 21 diz assim, ó. Ore, o Deus de paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém.
Sabe o que esse texto está dizendo para a gente aqui? Em sua graça soberana, Deus concede o que exige e se alegra com o resultado. Deus está dizendo que você tem que louvar e Ele te ajuda a louvar. Deus está dizendo que você precisa ter fé e Ele te ajuda a ter fé, porque a fé tem que vir dele mesmo. Deus te ajuda a ser generoso, te diz que você tem que ser generoso e te ajuda. Deus te diz que você tem que servir e te ajuda. Ou seja, a graça soberana de Deus concede isso pra gente e Deus se alegra com o resultado. Sabe como é isso? É como você pegar seu filhinho e ensinar a ele a ser educado, e quando ele age com educação, você fica feliz, mas quem ensinou foi você. É como você pega seu filhinho e diz a ele: meu filho, dê bom dia. Aí você sai com ele, e a primeira pessoa que ele encontra, ele dá bom dia. Você fica feliz com a coisa que ele fez, como se não fosse você que tivesse ensinado, mas foi você que ensinou. E você fica feliz com o resultado. É assim. Deus, em sua graça soberana, nos ajuda. E depois ele se alegra quando a gente pratica o que ele nos ensinou e o que ele nos ajudou. Então a gente agrada a Deus quando a gente aprende com ele e põe em prática o que aprendemos com ele. Vou ler o texto de novo de Hebreus para que você pense. Ora, o Deus de paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem. Deus vos aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes, para que você cumpra a sua vontade, a vontade de Deus. Operando em vós, quem opera? Deus. O que é agradável diante dele. O que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Deus opera em nós se você abrir seu coração. Deus promove, aperfeiçoa o bem, todo o bem em nós. E Deus nos ajuda a cumprir a sua vontade. O texto, você pega esse texto de Hebreus, capítulo 13, verso 20 e 21. E pare depois dessa mensagem aqui e leia. Você vai ver que o que Deus está querendo de você, Ele mesmo te ajuda a praticar. Ele mesmo te abençoa, te aperfeiçoa, te ensina. Mas é claro, se você quebrantar, abrir seu coração e se entregar a Deus. Mas se você ficar aí justificando que quarentena, tá difícil, tô cansado, não aguento mais esses meninos, meu Deus, se você ficar aí justificando e usando a quarentena, isolamento, ou usando qualquer coisa em qualquer época, em qualquer dia, para não fazer a obra de Deus, para não se entregar a Deus, você não vai conseguir. Sua vida, a tendência é regredir. A tendência é a sua vida espiritual regredir. E o apóstolo Paulo escreve essa carta para Tessalônica, faz altos elogios, diz o que eles precisam, o que eles estão colocando em prática, como estão sendo modelo de igreja, de amor, modelo de fé, modelo de perseverança. E aí, depois você pode ler a carta de Tessalonicenses, você vai ver que Paulo está dizendo que eles precisam se santificar. Santificar a vida espiritual, não se envolvendo com prostituição. Logo no capítulo 2. Não se envolva com prostituição. Não se envolva com mentiras, com idolatria. Não se envolva da maneira errada com o sexo. Paulo fala isso tudo para eles. Você pode continuar lendo depois a carta de Tessalonicenses, que Paulo vai subir 1 degrau, 2 degraus com o povo de Tessalônica. Não importa em que degrau você está da vida espiritual, você precisa se entregar a Deus, porque esse texto que a gente leu aqui de Hebreus diz que Deus nos ajuda em tudo o que Ele está pedindo. Em tudo que Deus está pedindo, Ele nos ajuda. E aí, agradamos a Deus através de nosso relacionamento com Ele. Certo? Nosso relacionamento com Ele. Abraão foi chamado amigo de Deus. Cristo chamou seus discípulos de amigos. Paulo compara a igreja a uma noiva. Certo? A uma noiva. Um relacionamento
entre marido e mulher. A noiva, Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, certo? E como amigos e membros da família de Deus e seu povo, tem prazer um no outro. Amigos de Deus e membros da família, o povo tem prazer um no outro. Como amigos de Deus e membros da família, o seu povo tem prazer um no outro. Então, se você não tem prazer de estar reunido na igreja com os demais irmãos, você precisa pensar sobre sua fé. Porque, chegando no texto, o que tinha lá que a gente comentou inicialmente? Paulo disse que dava graças a Deus porque aquela igreja tinha uma fé operosa. Sabe o que é uma fé operosa? Uma fé que opera, que trabalha. Trabalho que é fruto da fé, ou seja, eles realizavam trabalhos que era fruto da fé deles. Era fruto da fé. Era uma fé que não era estéril, mas que gerava frutos, trabalho, certo? Aí você chega para mim e diz que tem fé e não faz nada, sua fé não é a fé bíblica verdadeira. Você chega e diz que tem fé, mas não confia, certo? Para investir na igreja, para abençoar a igreja, para cuidar da igreja, que é importante para a vida de tanta gente, sua fé é questionável. Então, a fé cristã bíblica, ela é operosa, ela é viva, ela é ativa. Ativa. E você não pode justificar sua esterilidade, você não pode justificar sua falta de prestatividade, de serviço à igreja, à casa do Senhor, ao trabalho de Deus, com qualquer coisa. Você não pode justificar dizendo que isso, aquilo outro. Não existe justificativa. Se você tem a fé verdadeira no seu coração, a fé te impulsiona a trabalhar. A fé é ativa, é arrebatadora. A fé é operosa. Certo? Aí Tiago fala, de que adianta você me dizer se tem fé, que tem fé, mas não tem obras? Tiago fala isso. Você diz que eu tenho a fé e você as obras. Tiago disse, não adianta nada, porque a fé tem que ser evidenciada pelas obras. E além do mais, Tiago fala, se você diz que tem fé, o diabo também tem fé, também crê. E diz mais, crê que estremece. Crê que estremece. Então, Tiago está dizendo que sua fé estéril está no nível da fé do diabo. Porque se sua fé for operosa, você está além. Nós temos que crer além da crença do diabo. O diabo crê e não faz nada. O diabo crê e não muda, nem pode mais mudar. O diabo crê e estremece. Mas não passa disso. Sua fé, cuidado, pode estar no nível da fé do diabo. Nossa fé tem que ir além. Então a fé operosa, Paulo fala no versículo 3 do texto que lemos, que a fé de Tessalônica era uma fé operosa, que trabalhava, trabalho que resulta da fé. Toda fé gera trabalho, gera envolvimento com a obra de Deus. A fé verdadeira, a fé genuína gera compromisso, responsabilidade. E você precisa ter responsabilidade com Deus. Precisa ter responsabilidade com a obra de Deus. Você precisa sim, certo? Segundo, Paulo fala que eles tinham um amor abnegado. Amor abnegado. Sabe o que é um amor abnegado? É que exerce um trabalho, se esforça, motivado pelo amor. Certo? Um amor abnegado é um amor que se doa, é um amor que se envolve, que se alegra com o outro. Você sabe o que é um amor abnegado? É Deus ter enviado seu Filho único para morrer na cruz, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Esse é um amor abnegado. Um amor abnegado é um amor que cuida mais do outro do que de si próprio. E aí Deus entra e cuida de você, se você assim agir. Esse é um amor abnegado.
Dois irmãos estavam numa guerra e lá, num determinado momento, um atravessou uma área de zona que não era nem neutra, mas um exército estava acampado de um lado, o outro exército opositor acampado do outro. E aí ninguém podia atravessar aquela zona ali, porque naquela zona não havia proteção, qualquer um poderia ser alvejado. Mas esse irmão, não sei por que cargas d'água, atravessou aquela zona. E aí foi alvejado e ficou lá no meio estendido. O outro irmão viu, ficou louco, disse: e agora o que é que eu faço? Aí o outro irmão passou por dentro das trincheiras, chegou na frente do capitão: capitão, eu vou lá ver meu irmão. Eu vou lá e disse: rapaz, não vá, porque não tem como defender você naquele lugar. Eu vou lá ver meu irmão. Não, não tem. O rapaz levantou, saiu e foi ver. Foi alvejado também, mas segurou, pegou na mão do irmão e aí olhou para o irmão. Foi o suficiente, tempo suficiente para o irmão dizer para ele: eu sabia que você vinha. E aí morreu. E aí esse que foi alvejado depois voltou e o outro capitão perguntou para ele: rapaz, agora olha como você tá, olha como você tá agora. Por que que você foi? Ele disse: porque ele estava me esperando. Valeu a pena. Eu sabia que você vinha. Eu fui porque ele estava me esperando. Um amor abnegado, um amor verdadeiro, um amor que se doa, um amor que atende o outro, um amor que conhece o outro. Amor abnegado, amor dedicado. Amor cujo que leva em conta mais o interesse do outro do que o seu próprio. Então essa igreja se tornou modelo, como Paulo disse, porque eles tinham uma fé operosa e um amor abnegado. E a terceira coisa que está lá no texto, no versículo 3, amor abnegado e esperança firme em Jesus. Uma esperança firme, o que é uma esperança firme? Ora, se você espera, certo, que fulano vai chegar e você conhece fulano, pode chover, pode, sabe, acontecer qualquer coisa que você vai dizer: não, ele vem. Ele vem. Porque eu conheço ele, ele vem. Ele vem, ele vai chegar aqui, ele vem. O soldado, o irmão que foi alvejado primeiro, disse o quê? Eu sabia que você vinha. Ele tinha uma esperança firme de que o irmão fosse lá, pelo menos para se despedir dele, ou para pegar ele, ou para tentar alguma coisa. E ele se despediu do irmão. Uma esperança firme. Se você tem convicção de que Jesus é filho de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, se você tem convicção de que Jesus morreu, ressuscitou, e tudo quanto prometeu, ele cumpre, você vai esperar firme no Senhor até o dia em que ele vai voltar, porque ele vai voltar. Ele vai voltar. Eles tinham essa esperança firme. Essa esperança firme. E não foi fácil para esse povo ser crente, ter essa fé operosa. Não foi fácil para esse povo ser crente, ter esse amor abnegado. Não foi fácil para eles ter essa esperança firme. Isso é uma construção, é uma caminhada com Deus. E eles passaram por tribulações. O versículo 7, se eu não me engano, veja lá o versículo 7. De sorte que vos tornaste modelo, não. Versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Vocês estavam postos em meio de tribulação, mas vocês imitaram a gente. Foi o que é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo isso. E outras versões isso vai sair mais claro ainda. Vai dizer: vocês passaram por tribulação, mas perseveraram, não foi? Vocês passaram por tribulação, mas creram. Vocês passaram por luta, mas confiaram. Mas confiaram. Então, é isso. Agora, o versículo 4 diz uma coisa importante para a gente. Diz o seguinte, o versículo 4. Essas coisas evidenciam que eles eram eleitos. Eleitos. Verso 4. Depois de dizer: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Por que Paulo está dizendo isso?
Paulo está dizendo, vocês têm uma fé operosa, vocês têm amor abnegado, vocês têm uma firme esperança no Senhor Jesus. Reconheço que isso é fruto da vossa eleição. Vocês são escolhidos de Deus. Vocês são escolhidos de Deus. O povo de Deus, o povo escolhido de Deus, é um povo que manifesta esta fé. Manifesta esta determinação. Manifesta essas evidências. Certo? Essas evidências. Então, se você quer ir para o céu quando Cristo voltar, você precisa buscar ao Senhor, se entregar a Ele completamente, se render a Ele e viver dessa forma que o povo de Tessalonicenses vivia. Com a fé que trabalha, com o amor que busca mais o interesse do outro do que o seu próprio, com uma firmeza na esperança, pois ainda que tudo dê errado, nós vamos ficar firmes com Deus eternamente. Vamos viver para agradar a Deus e trabalhar para Deus, sem justificativas infantis. Vamos viver. Não existe cristianismo de subsistência. Existe religiosidade. Existe religiosidade. Qualquer um que esteja tentando viver um cristianismo para a sua mera subsistência está sendo um mero religioso. Certo? Está sendo um mero religioso. Então, cultura de subsistência existe, mas cristianismo de subsistência não. A fé genuína é frutífera, certo? Frutifica para mim e frutifica para o outro. A fé nunca é uma coisa só para mim. É sempre para mais pessoas, porque nós somos chamados para abençoar pessoas. O cristão é como uma árvore que produz não só o fruto, mas sementes também, tá? Alguém perguntou, aliás, um pastor que eu estava ouvindo uma live ontem, falando sobre a árvore. Qual é a função da laranjeira? Qual é o propósito da laranjeira, da árvore? Aí alguém poderia responder, da laranjeira é produzir laranja. E ele disse, não, é produzir a semente. Porque se ela produzir somente a laranja, vai acabar e vai entrar em extinção. Mas se ela produzir a semente, outras árvores surgirão para gerar frutos também. Então, a árvore deve produzir sementes para gerar novas árvores e ambas gerarem sempre frutos. Porque se ela produzir somente a fruta, ela entra em extinção. Acaba a fruta e novas árvores não surgirão. Nós temos que gerar esperança. Nós não temos que gerar um comportamento, uma performance religiosa. Nós não temos que gerar um estereótipo religioso. Nós não temos que gerar um evento, uma programação. Nós temos que gerar vida. Porque agora, quando as coisas estão fechadas, quando não podemos ter contato com ninguém, podemos sim manifestar nossa alegria no Senhor, nossa fé no Senhor, que foi adquirida nos momentos de encontro, estudando a Bíblia, orando. Nós podemos sim gerar esperança, porque a fé nunca pode ser uma coisa estéril e somente para mim. A sua fé tem que me abençoar, a minha fé tem que te abençoar e abençoar todos que estão ao nosso redor. A minha esperança tem que despertar interesse nas pessoas. E nós temos que acolher pessoas. E a nossa vida de oração tem que abençoar pessoas. E os recursos que estão em nossas mãos, quaisquer que forem, quanto forem, tem que servir para expandir essa obra do reino de Deus. O povo
de Tessalônica sustentava Paulo para o ministério. Que Deus abençoe a todos nós e que você aprenda que não existe cristianismo de subsistência. Cristianismo de subsistência é religiosidade. E nós não somos chamados, nem fomos chamados para sermos religiosos. Cristianismo de subsistência é religiosidade. O cristianismo verdadeiro, ele produz muito, a 100 por 1, produz muito e abençoa pessoas. Não use do isolamento social e da quarentena para justificar não fazer nada. Não existe justificativa para você não fazer nada. Você precisa se envolver, use sua criatividade, se envolver com a obra de Deus. Amém? Vamos orar? Deus, nós louvamos o teu nome, te pedimos que tenha misericórdia de nossas vidas e que nós possamos viver um cristianismo verdadeiro, genuíno, com a fé operosa, com amor abnegado, com a firmeza na esperança, cuidando de pessoas, crescendo espiritualmente, santificando nossas vidas e glorificando ao Senhor, agradando ao Senhor com fé, com louvor, com adoração, com generosidade, agradando ao Senhor, em nome de Jesus. Nos ajude, Pai. Nos ajude, como o Senhor falou em Hebreus capítulo 13, 20 e 21, que o Senhor opere em nós o amor, opere em nós, nos ajude a amar, nos ajude a ter fé, nos ajude, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Louvai ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu ande pelo vale, ainda que o inimigo se levante contra mim e que seja perseguido por milhares, eu não temerei, pois eu sei em quem tenho crido. Eu não temerei, pois meu Deus é meu refúgio e meu abrigo. O meu Deus é vivo, o meu Deus sempre está comigo. O meu Deus é vivo, o meu Deus sempre está comigo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu ande pelo vale, ainda que o inimigo se levante contra mim e que seja perseguido por milhares, eu não temerei, pois eu sei em quem tenho crido. Eu não temerei, pois meu Deus é meu refúgio e meu abrigo. O meu Deus é vivo, o meu Deus sempre está comigo. O meu Deus é vivo, o meu Deus sempre está comigo. O meu Deus é vivo, o meu Deus sempre está comigo. O meu Deus é vivo, o meu Deus sempre está comigo. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. O meu Deus é vivo, o meu Deus sempre está comigo. O meu Deus é vivo,
meu Deus sempre está comigo. Deus é vivo. Deus abençoe você, abençoe sua casa e sua família. E todas as pessoas que estão conosco aqui nessa reunião, nesse encontro, sejam abençoados. Deus não está limitado às redes, aos espaços. Deus não está limitado de forma alguma. Ele é onipresente, ele está aqui e está aí e vai te abençoar. Sim, clame a Deus, busque ao Senhor. Ao terminar esse culto, não vá direto assistir outra mensagem ou ver televisão. Para um tempinho, 5, 10 minutos, agradece a Deus, ore a Deus, peça a Deus a bênção dele sobre sua vida e peça a ele para te ensinar, para te fortalecer, para te ajudar. Não entre nessa paranoia de tantas coisas, tantas mensagens, tanto não sei o quê. É muita informação e pouca meditação. Você precisa parar e meditar em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a casa, os filhos, o lar. Deus abençoe a sua vida. Te dê força e te dê paz. Te encha de graça, te encha de amor, hoje e sempre. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, o consolo e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua casa, sua família, repouse sobre o nosso Brasil, repouse sobre o mundo. Que os corações dos homens sejam amansados, hoje e sempre.